Estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês a configuração simples que eu vejo muito pessoal errando, tá? Então, algo simples que a gente pode fazer uma compensação, um ajustezinho no Plus Slicer também, mas a principal dificuldade é na hora de nivelar a mesa da impressora. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, eu fiz um videozinho nivelando a minha impressora e eu vou dar algumas dicas nesse vídeo. A gente vai entrar também na parte do Plus Slicer, tá? Então a gente está, eu acho que há 15, 20 dias sem vídeo aqui no canal e eu quero trazer mais vídeos com mais frequências aqui no canal. Eu já peço desculpas para quem estava esperando os novos vídeos, tá? Então eu estou com uma turma aí de alunos que a gente está fazendo uma gravação, tá, de um curso. Inclusive esse vídeo que eu estou gravando, ele vai ser editado, também vai para dentro do curso depois, tá? E lá dentro a gente pega todas as configurações da impressora, um passo a passo, e mostra que não é somente fatiador para você fazer um ajuste que vai te trazer uma boa impressão. Inclusive a primeira camada, tá? O principal segredo dela é justamente o que eu passo nesse vídeo. Você nivelar de forma manual e de forma correta, quando se usa de forma manual, né? Nivelar de forma correta a impressora 3D e também utilizar o fatiador para fazer alguns ajustes, porque o que mais vejo hoje é o pessoal ajustando mesa e aí vai lá, a mesa fica apertada, o cara fala, eu errei o nivelamento, vai lá e faz, coloca o papelzinho de novo, imprime, fica solto na primeira camada. Então não é dessa forma que funcionam as coisas. A gente tem que fazer as coisas de uma forma correta e aprender a separar as coisas, tá? Do que é o nivelamento e o que é um ajuste de primeira camada. E é isso que eu quero passar para você nesse vídeo. Eu já vou pedir, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificações para ser notificado dos próximos vídeos e também dá uma curtida aqui nesse vídeo, que isso me ajuda bastante. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço o nivelamento com papelzinho, né? Nivelamento manual da mesa da impressora. Então, algumas coisas antes da gente fazer o nivelamento, tá? A primeira, o nivelamento a gente faz com a mesa e o bico na temperatura de impressão, porque às vezes a mesa sofre dilatação, tá? E o bico, ele pode ter alguma sujeira também, tá? Então, às vezes você está passando o papelzinho e não está pegando o bico, está pegando a sujeira de filamento que está embaixo. E também o Z, ele tem que estar acionado, tá? Então, porque senão quando a gente move ele, no caso o carro X, ele pode acabar movendo o Z também, principalmente se você utiliza correia ou fuso de passo 8. No 2 não é tanto, mas acontece também. Então a minha, no caso, ela tem a opção de fazer o home somente do eixo Z. Algumas não tem, você tem que fazer home de todos os eixos e mandá-la pelo painel para os 4 cantos da mesa. Nesse caso aqui, eu faço o home somente do Z e você pode ver que a minha, ela encosta o bico de novo na mesa. Algumas, quando você faz o home do Z, o Z ele fica uns 5 milímetros para cima da mesa. Então nesse caso é necessário você ir pelo painel e baixar o eixo Z até a posição 0. Não é até a mesa, tá? É até a posição 0, de forma que aí a gente faça o nivelamento, ele esteja na posição correta. Para o nivelamento eu utilizo um pedaço de papel, de preferência o mais fino possível, que aí a gente não mexe tanto na parte do offset, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no fatiador. Então, para começar, a gente começa movendo o hot end sempre nos 4 cantos da mesa e em cima, de preferência o mais próximo possível, né? Em cima da onde tem as molas na mesa, tá? E isso é importante. Às vezes não colocar o bico no meio da mesa,
e tal. Então sempre nos cantos onde tem a mola, e aí a gente vem aqui e coloca o papelzinho embaixo e deixa ele levemente enroscando no bico. Se ficar apertado, você gira a porca embaixo até ele soltar um pouco. Se ficar muito solto, você deve girar ela até ela ficar levemente encostando no bico. E a gente vai fazer isso, tá? Uma coisa que eu faço, sempre quando eu movo a impressora, no caso a mesa ou o hot end, nessa situação eu deixo o papel embaixo do bico, tá? Porque às vezes o bico ele vai enroscar na mesa e aí vai estragar. Então, por exemplo, se eu estiver vindo aqui para frente com o bico ele enroscar na mesa, eu sei que na frente da mesa eu tenho que enrosquear um pouquinho mais a porca embaixo para ajustar. E a gente faz o mesmo processo nesse canto da mesa. Agora no canto direito, a mesma coisa. E na parte de trás também. Essa impressora eu nivelei ela algumas impressões atrás, então ela já está quase 100%, tá? Mas em alguns casos é necessário a gente fazer o ajuste de 3 a 4 vezes, porque quando você mexe em um canto da mesa, ele mexe no outro também, tá? Então é necessário às vezes de 3 a 4 vezes você fazer esse ajuste para deixar os 4 cantos iguais, tá? E agora, uma questão importante aqui é o seguinte, tá? Esse nivelamento você vai fazer ele somente nos 4 cantos da mesa onde tem os parafusos, tá? Você não vai fazer no meio da mesa. Por exemplo, eu fiz no meio da mesa aqui, o papelzinho ficou muito apertado, ficou muito solto, aí vai lá e mexe de novo nas molinhas. Não é o correto faz somente nos cantos onde tem as molinhas. No meio, se ficar apertado ou ficar solto, é porque a mesa está torta. Então se a mesa, por exemplo, ela estiver torta, que no meio está enroscando o bico, estiver solto, não importa, você não vai fazer nada. Faz somente os 4 cantos, deixa o meio da mesa do jeito que está, e aí a gente vai fazer a compensação no fatiador, tá? Então, por exemplo, aqui no fatiador, em configuração de impressão, a gente vai, primeira camada, em vez de 0,4, a gente pode usar, por exemplo, 0,6, tá? Para ele mandar mais material. Aqui em camadas e perímetros, em vez de 0,2, a gente pode usar 0,35 na primeira camada. Então ele vai mandar mais material na primeira camada, de forma que quando a gente imprima, a gente nem perceba esse desnível na mesa, tá? Outra coisa também é o seguinte, separar as coisas, tá? O que você fez aqui é o nivelamento. Se a primeira camada fica apertada ou fica solta na mesa, tá? Então, passei o papelzinho aqui de novo para nivelar, porque a primeira camada está muito apertada, muito solta na mesa, ela não tem nada a ver com o nivelamento, tá? O nivelamento ele serve para deixar os 4 cantos da mesa a mesma distância até o bico, tá? Se ficar apertada ou ficar solta, você vai através dessa opção aqui, a configuração de impressora e compensação do Z, e você vai ajustar aqui. Então, por exemplo, ficou muito apertado, eu coloco um valor de 0,1. Ainda ficou muito apertado, 0,2, somente um 0, tá? Então 0,2 ou 0,3, ele vai começar a afastar o bico da mesa. E se ficar muito solto na mesa, você utiliza valores negativos, menos 0,1, tá? Ou menos 0,2. No caso de endstops físicos, tá? Que é o caso dessa impressora, eu não recomendo utilizar valores negativos maiores do que 0,2, por exemplo 0,3 ou mais, porque ela vai pressionar muito o carro X contra o endstop, tá? Se você utiliza outro sensor indutivo ou capacitivo, por exemplo, que ele detecta a mesa ou o Z dela por movimento que não é físico, aí sim. Mas nesse caso, se eu pressionar muito o endstop do Z aqui,
ele vai acabar danificando, entendeu? Então o máximo ali é menos 0,1, menos 0,2, tá? Mas com essa compensação que a gente fez aqui no nosso fatiador, tá? Da largura de extrusão e altura da primeira camada, tá? Ele geralmente a gente tem que colocar um offset positivo. Então às vezes aqui fica 0,2, 0,3, mais ou menos, tá? E aí nas próximas videoaulas a gente vai trabalhar em cima da primeira camada e vou mostrar para vocês como que é a primeira camada perfeita para a gente conseguir ter uma impressão legal.